Olá, eu sou o professor Irapuã e você está no canal Tecnologia e Informação. O assunto de hoje é mercado de trabalho, Lei Geral de Proteção de Dados e o direito. Nesse vídeo você verá a apresentação do que é a Lei Geral de Proteção de Dados e a palestra da professora Érica Glória. Se você gostou do tema, se inscreva, dê seu like e ative o sininho para receber as notificações. Resolvi trazer essa palestra para vocês, que é um tema recorrente, né, nas nossas discussões. E, assim, quando a gente discute LGPD dentro do nosso curso, sempre a gente vê a parte técnica, né? A utilização de senha, tal, exatamente o tecnês, né? Então, assim, é o que a gente aprende nas disciplinas. Hoje vai trazer um pouquinho que está tendo um pequeno... tem uma transcrição aqui. Então, hoje, nós vamos trazer uma outra visão, que é a visão de direito, né? Ela é complementar as soluções que a gente estuda, né, da parte técnica, mas, assim, esse outro lado também é importante. E a união dos mundos, ela é muito propícia, né, para a gente atender bem os nossos futuros clientes, né? Nós temos aqui já algumas iniciativas, né? O pessoal do quinto semestre tem dois grupos que vão falar sobre LGPD, um deles são orientandos meus, e para que isso se desenvolva mais, de repente traga mais insights, né, para o que nós vamos trabalhar aqui, né, que nós vamos discutir. Então, sem mais delongas, a palestrante de hoje, ela é advogada, especialista em proteção do consumidor e aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, com vocês, eu vou deixá-los com a professora Érica. Professora Érica, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos os alunos. Primeiro, eu quero agradecer muito o convite, de estar aqui conversando com vocês, aos alunos da FATEC Santana Parnaíba, de Segurança de Informação. Eu espero que seja muito boa a nossa troca, porque, como o professor falou, existe o ramo de vocês e existe o de direito, que é o juridiquês, né? Que é muito complicado as duas partes se unirem e entender que tem que caminhar junto, porque eu dependo de vocês e vocês dependem de mim, tá? Essa aplicação toda da LGPD nas empresas. Eu fico só no teórico e eu preciso de vocês realmente fazendo a parte prática, né? Se só ficar na teoria não vai adiantar nada, a LGPD não vai ser colocada na sua prática. Então, vamos lá. Primeiro, a gente apresenta aqui a Lei de Proteção de Dados, a 13.709 de 2018. Tá? Ela foi muito esperada e demorou muito tempo para depois conseguir ficar realmente na sua prática, poder fazer suas sanções, até o brasileiro realmente entender que a lei ela veio para ficar. Tá? Eu encontro muitos clientes falando assim, mas para que essa LGPD? Vai pegar? É lei que pega? Não importa se vai pegar ou não, para começar, é lei. Lei tem que se cumprir, tá? E se vai pegar, gente, só depende de nós mesmos. Nós, advogados, e vocês, que são da parte de informática, que estão lá com a mão na massa, tá? Fazer com que as empresas entendam para que veio essa lei realmente, para que ela serve, tá? E qual a grandeza dela aqui nesse país e nesse mundo, tá? Vamos lá. Eu disponibilizei um material para vocês, tá? Eu vou passar um pouco do que é a LGPD, tá? Para vocês terem uma ideia de onde veio, por que veio e por que está desse jeito, por que ela foi formada dessa forma, tá? Então, vamos lá. A LGPD, ela começou a ser olhada lá na nossa Constituição Federal em 1988, tá? Como que ela foi olhada? Já com internet? Não existia internet naquela época, tá? Então, como que ela foi colocada? Ela já foi sendo preparada, tá?
bem devagar, mas não com o intuito de informática, tá? Sim de pessoa física aqui, né? Dados físicos, materiais, papel, tá? Com alguns conceitos. Então, a inviolabilidade, tá? Da intimidade, da vida privada, o sigilo de correspondências e comunicações. Tudo isso está no nosso artigo 5º, que o nosso artigo 5º é o mais comentado e o mais utilizado quando se trata de pessoas individuais, de pessoas únicas, sem ser família, a pessoa realmente, tá? Então, o artigo 5º traz essa intimidade sobre a vida privada e o sigilo de correspondência de comunicações, tá? Então, já não podia abrir carta. Não sei se vocês conhecem carta, que é lá de trás. Não podia abrir carta, não podia abrir pastas, nada disso que não tivesse a permissão realmente do titular, da pessoa que está lá no nominho, que é correspondente, para quem serve, tá? Vamos lá. Em seguida, foi colocado o Código Consumidor. Isso foi um avanço para a gente, o Código de Defesa do Consumidor, tá? Eu sou muito a favor do código. Eu sou muito simpatizante, né? Sempre gostei muito da defesa do consumidor lá atrás. Eu fui a primeira mulher na OAB que fez um curso ligado já à internet. Isso foi em 90. Então, olha, o defesa do consumidor foi bem nessa época. Sobre internet, sobre alguma coisa ligada à tecnologia, isso já tinha essa pulguinha já na minha orelha desde aquela época. Então, vamos lá. Defesa do consumidor foi em 1999. E lá trouxe o primeiro comentário escrito banco de dados. Tá? Então, banco de dados e cadastro do consumidor. Para que era isso no artigo 43? Era para ter os dados já da pessoa. Nome, RG, CPF. Vocês também não são da época do cheque. Eu lembro que no cheque, quando você ia fazer parcelado, que nem faz o cartão, hoje em dia você pegava folhinhas de cheque, colocava atrás um carimbo e você tinha que preencher. Lá você já estava colhendo dados, tá? Lógico, físicos, não cibernéticos, não da internet, entendeu? Mas já estava lá, nome, CPF, RG, tudo isso já estava sendo pego, já coletado pelos pessoas físicas, pessoas jurídicas, já estava sendo já colhido, tá? Então, já nessa época, na defesa do consumidor, já estava lá, para defender os bancos de dados e o cadastro do consumidor, para eles não terem o que fazer assim, tá lá com o meu nome, pode fazer o que quiser, peraí, vamos fazer alguma coisa sobre isso, tá? Nesse mesmo tempo, houve a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Em 2000, nós estamos em 2022. Então, em 2000, eles estavam muito mais à frente do que nós. Eles já estavam preocupados com internet, compartilhamento de dados, coleta de dados, um monte de coisa que aqui no Brasil a gente estava caminhando muito devagar. Defesa do consumidor é uma lei que demorou para pegar? Não. Ela pega ou não pega. Foi na mesma época do ECA. O consumidor, ele pegou muito rápido, vamos dizer assim, porque traziam coisas práticas. E a mesma coisa do LGPD, que as pessoas não entendem que a LGPD está em todo lugar, tá? Então, é uma coisa que não é questão de pegar, é questão de precisar, tá? Em 2011, houve a Lei de Acesso à Informação, tá? Foi incluída o termo informações pessoais. Então, de cadastro do consumidor, foi passado agora para informações pessoais, tá? Em 90, lá na Defesa do Consumidor, houve o primeiro julgado do nosso Supremo Tribunal Federal, tá? Com aquele conceito de privacidade, ok? Que aí veio para as informações pessoais. As informações pessoais, ela priva isso. Lá o que a STF já tinha falado lá atrás, tá? Em 2014, a Lei 12.965, houve um marco da internet. Pronto.
para tudo, marco da internet. O que é o marco da internet? Com certeza vocês já tiveram contato sobre isso, mas no juridiquês, o que trouxe de novo? O que foi tão fundamental isso? Tá? Houve realmente a inclusão do termo, sempre que estiver em ambientes virtuais. Pronto. Colocamos todos os dados, todas as informações, imagens, tudo nessa caixinha aí. Nessa caixinha onde todo mundo agora se conversa, coloca as informações. Foi nesse momento, no Marco Civil da Internet, que houve a inclusão definitivamente do ambiente virtual, tá? O uso da internet no Brasil realmente aconteceu, tá? Para a gente foi um marco, porque era muito complicado fazer toda analogia no direito. Então, enviou uma abertura de uma carta, aí coloca, nos dias atuais, fazendo analogia, abriu um e-mail que era destinado à pessoa, tá? Então, com esse advento do Marco Civil da Internet, para a gente foi muito bom. Estava lá claro, inequívoco, tá? Vamos lá. E aí chegamos à nossa querida LGPD, tá? Lei 13.709 de 2018. O que vem a ser? O que rege essa lei? É o tratamento de dados pessoais, objetivando a proteção da privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Nada mais é do que a intimidade, o sigilo, os dados do consumidor, mas os dados inseridos na internet, a privacidade, tudo em uma só lei, essa de 2018. Então, para nós, da área de direito, realmente é um avanço muito grande. E no Brasil é um avanço muito grande, porque as empresas precisaram dessa lei. Por quê? Lá fora, no exterior, principalmente na Europa, isso é muito forte, já estava sendo utilizada a lei, tá? A LGPD deles, já estava sendo utilizada. E as grandes empresas começaram a ter problemas em fornecer, seja qual for o produto, porque era assim, eu só vou fazer contrato com você se você me garantir que já está adequado à LGPD. Então, peraí, se eu só vou fazer isso comigo, se eu tiver essa proteção, eu vou ter que me adequar. E começaram a fazer isso aqui no Brasil, tá? Fizeram essa adequação por conta que os países europeus estavam fazendo essa pressão comercial, tá? Não queriam perder grandes contratos, ninguém quer, né? E aí começaram a já se antecipar, ok? A lei entrou em vigor realmente em 19 de nove de 2020, tá? Então, no ano seguinte, não, 2 anos depois, a sua efetividade, a sua conclusão no Senado, tá? E vamos lá. E para que serve essa lei? Já vimos que é bonitinha, é para proteger a gente, tá? Então, vamos esmiuçar e entender quando aplica, quando não aplica, como que funciona ela no nosso dia, tá? Então, o artigo 1º, fica meio maçante, eu sei, gente, é teoria hoje, tá? Vocês são práticas, tá? Eu sou muito mais teoria, mas que vai agregando, vocês vão fazendo links com as coisas que vocês fazem no dia a dia. Vocês vão ver, calma aí. O artigo 1º, onde se aplica? Essa lei, bem o que está conciso na lei, eu vou desmiuçar com vocês. Essa lei dispôs sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público e privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Tá, bonitas palavras, mas o que quer dizer? Quer dizer o seguinte, para quem vai se aplicar essa lei? Quem vai precisar adequar o seu ambiente? São as pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito. Então, PJ e PF. Calma que eu já vou dizer o PF, a sua exceção, tá? PJ ou PF, ou pessoas de direito público e privado, empresas ou órgãos públicos.
tá? Autarquias e assim vai. Tá, com dados de quem? Dados de pessoas naturais. Quem são pessoas naturais? Eu, você. É o CPF, tá, gente? Então, quem precisa e quem tem o direito de ter essa proteção? São as pessoas naturais, pessoas que contêm CPF, ok? Tá? Então, para todo mundo se aplica? Quase todo mundo, tá? O que não se aplica, onde não se aplica? Tem alguns enunciados para que não se aplica, mas o principal que a gente precisa entender, não se aplica. Esta lei não é aplicada ao tratamento de dados pessoais, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Como assim, doutora Érica? Se lá em cima você falou que pessoa natural também vai ter que se adequar. Então, é o seguinte, se eu vou comprar um carro, tá? Resolvi comprar um carro, vi no Web Motors, coisa e tal, gostei do carro, liguei para o vendedor e falei, vamos fazer essa tratativa, essa compra e venda? Vamos. Me dá seus dados. Eu vou dar. Ele vai precisar se adequar à LGPD? Não. Por quê? Porque ele está fazendo uma atividade que não vai trazer lucro para ele. Calma, não é lucro de, ele comprou por 10 e vai vender por 20, conseguiu esse lucro. Não. Estou falando do lucro econômico, lucro de empresa. Ele trabalha com isso. Isso, sim, é lucro. Isso, sim, vai recair a LGPD. Mas para o particular, não é necessário, tá? Então, se eu cheguei e comprei... Estou vendendo minha bota que eu não quero mais usar, uma bolsa que eu não quero mais usar, e vou vender para um particular. Sem problemas, eu não estou oferindo lucro, eu só estou fazendo uma transação que é entre dois particulares, só para mudança de propriedade, tá? Quando vai incidir, então, a pessoa natural na LGPD? Como eu disse lá em cima, vai incidir quando essa pessoa, ela tiver como atividade, por exemplo, nesse caso que eu estou te passando, eu ligar, ver o carro na Web Motors, ligar e ele falar, eu mexo com os carros. Sabe aquele teu vizinho que gosta de vender e comprar carro? Mas a atividade dele é comprar e vender carro. Não que ele esteja trocando o carro dele de uso, o carro da esposa, do marido, das filhas, não é isso. Ele tem esse comportamento comercial, tá? Então ele chega, compra, vende, às vezes nem passa para o nome dele, mas ele sim tem que estar adequado à LGPD. Então você vê como as atividades pequenas, elas precisam se adequar e muitas vezes pensam que é só o comércio de grandes empresas. Não é nada disso. A mercearia ao lado da sua casa, se ela for pedir teus dados, vai precisar sim. Todo mundo que precisar de que você conceda qualquer dado pessoal seu, vai precisar se adequar sim, tá? E aí a gente começa uma outra vertente de conversa, pequenas empresas, grandes empresas, e aí é outro papo. Vamos segurar um pouco. Vamos lá. Então, aqui já esclarecido. Eu trouxe para vocês essa definição legal de tratamento de dados, porque, ó, aqui anteriormente, ela deixa bem claro, esta lei dispõe sobre tratamento de dados, tá? Então, vamos lá, tratamento de dados. O que é um tratamento de dados? Aqui que eu disponibilizei para vocês. Tratamento de dados é toda operação. Que operação? De acesso, de armazenamento, arquivamento, avaliação, classificação, coleta, comunicação, controle, distribuição, difusão, eliminação, extração, modificação, produção, recepção, reprodução, transferência, transmissão e utilização. Ufa! Em outras palavras, tudo que vocês fizerem com esse danado dos dados, tá? Então, eu vou comentar algumas coisas só com vocês, só em alguns, porque senão vai ficar
é muito longo, né, a definição de cada um, mas a gente vai conversando. Armazenamento, ou resultado de manter ou conversar em repositório um dado. Como guardar? Aonde guardá-lo? Tá? Então, vai ser o banco de dados, vai ser um pendrive, aonde vai ser? Tá? Avaliação, ato ou efeito de calcular valor sobre um ou mais dados. Qual peso vai ter esse dado? Vai ser importante para a gente verificar qual o peso que tem esse dado. Vamos supor, uma empresa que precisa vender maquiagem e quer atender um público com a faixa etária X. Então, qual o peso do dado que vai ter? Vai ter ser mulher ou homem, dependendo do produto, e a idade dele, a faixa etária dela. Tá? Então, quando faz o filtro desses dados, você acaba tendo um público-alvo. E aí acaba tendo um peso muito grande com esse dado que a gente diz que é o que vai determinar o seu filtro. Tá? Coleta. Recolhimento de dados com finalidade específica. A coleta, na LGPD, é um dos momentos mais delicados, tá? Por quê? É como você vai fazer essa coleta. Como que ela vai chegar até você? Vai chegar através da internet, você vai fazer o cadastro, você vai ter o consentimento, não vai? Que tipo de dados você está pegando? Se é dado sensível ou não, que a gente já vai ver o que é. Então, esse momento da coleta é quando você vai pegar a vida da pessoa, todos os dados dela, e colocar dentro da sua empresa. Nesse ato, você está falando para ela, ó, eu estou cuidando de você. Pode deixar, fique tranquila, porque isso está sob o meu comando agora. E isso vai ser zelado. É isso que a lei espera, que quando pegue nossos dados, tem uma proteção extrema, tá? Vamos ver aqui. A eliminação. Eliminação com o pessoal de TI é complicado. É um papo muito complicado. Porque, assim, para nós do direito, é falar assim, pegou os dados, apaga, deleta. Aperta teu botãozinho de delete. Para vocês, já não. Para vocês, a gente deleta e vai para algum lugar. Que você pode buscar depois ou não. Você tem como apagar definitivamente, não apagar. Existem várias formas depois para onde vai esses dados e qual a finalidade dele. E aí fica uma discussão muito acalorada entre essas duas partes aqui, porque o direito tem uma visão e vocês que têm a prática têm outra, que aí não bate muitas vezes com o direito. É bem bacana, são assim, reuniões que a gente acaba ficando mais acalorado, é uma parte muito gostosa de troca, tá? Vamos lá. Transferência de dados, mudança de dados de uma área de armazenamento para outra, ou para terceiros. Isso pode ser entre a mesma empresa com sedes diferentes, tá? Então aqui em São Paulo, vou mandar para Santana de Parnaíba, ou muitas vezes até para fora do país. Às vezes a gente joga para uma empresa para ela fazer só o banco de dados, ficar só coletando esses dados pessoais, para depois ser utilizado por uma outra empresa de um outro país, tá? Então, é bem bacana esse assunto, tá? Modificação, algo que o titular tem todo o direito de fazer, e tem que ser de imediato. Vou mudar de solteira para casada, mudei de endereço. Se ele solicitar isso para o canal realmente de vocês, de PO ou outra pessoa responsável, tem que ser feito imediatamente isso. Então, isso é uma coisa muito, muito delicada, que pouca gente acaba dando importância para as modificações, mas é algo que pode trazer sanções se eu divulgar dados errados. Ela pode trazer dados incorretos na minha pesquisa, que é para isso que a gente tem hoje os bancos de dados. É para a gente filtrar, para ter elementos, para ter controle.
É isso. Nada mais é que controle, é isso. O banco de dados hoje, os dados pessoais, é o novo ouro. As empresas pagam muito, muito por isso. Tanto que você passa em algumas ruas, não muito bem assim, frequentadas, vamos dizer assim, em São Paulo, né? Lá perto da Santa Efigênia, mas não que seja Santa Efigênia, mas lá perto da Santa Efigênia. E vendem o quê? Banco de dados. Então, todos esses dados coletados, a gente precisa ter agora uma proteção. E é isso que a gente está precisando com a LGPD, tá? Vamos lá. O consentimento. Lembra quando eu falei na coleta que era a hora mais delicada? Então, a coleta vem junto hoje com consentimento. Consentimento do quê, então, Érica? Consentimento de eu poder utilizar da forma que eu achar necessária, tá? Os teus dados, tá? No meu negócio. Mas como que eu vou saber disso? Vai saber naquela privacidade, lei de privacidade, que fica lá, aqueles cookies, sabe? Aqueles cookies que a gente entra no site, concordo, todo mundo fala, concordo, esse negócio de novo. Todo mundo vai te fazer isso. É uma forma que vocês, da área de TI, da área de informática, fizeram para que a gente aceitasse. Tá lá, ó, beleza, pode utilizar meus dados. Pode? Pode. Como que eu sei que está sendo utilizado? Só lendo, gente. Conheço poucas pessoas que já se deram o trabalho de ler, tá? Mesma coisa quando você vai em farmácia. Você vai em farmácia, eles falam, quero pegar um Doril. Então tá bom. Você me passa teu CPF? Por que você quer meu CPF? É para desconto. Para desconto? Mas olha, só para você ter o desconto mesmo, você pode assinar aqui, né, isso vai lá, assina no papelzinho, ou mesmo na maquininha, só para a gente poder dar esse desconto. Gente, fica esperto. Leia o que você está escrevendo, está assinando, que lá vai estar o quê? Que eles podem pegar teus dados e colocar no plano de saúde, divulgar para laboratórios, para outras empresas, para fazer marketing. Então, se eu vou lá para dor de cabeça, para Doril, essa daí, ó, tem dor de cabeça direto, o que eu vou fazer? Mandar um monte de propaganda para ela, de remédio de dor de cabeça. Ou faça curso para que venha mantra e tire essa dor da sua cabeça. Que seja, vai estar escrito lá na política de privacidade, aqueles cookies, que você está autorizando a distribuir esses dados pessoais. Você autorizou. Autorizando, eu sou, tá? Consentimento. Então, o que é? É a manifestação de vontade do titular, tá? Ele deve ser livre, informada, então deve ter a especificação, ser destacado e ter o porquê, a finalidade específica e ser inequívoca. O que é tudo isso? É eu saber que quando eu estou dando minha permissão lá naquela farmácia para comprar o meu Doril, ele não está me obrigando, tá? Então esse negócio, só vou dar o desconto pelo meu CPF, é mentira, tá? Então, você pode muito bem consentir o desconto e não autorizar, não dar o seu consentimento para que seus dados sejam disponibilizados, ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Eu já fiz esse teste já numa farmácia que eu não frequento, mas só para fazer, né, meu teste pessoal, e eu fiz isso bem no começo. E deu certo. Nem eles sabiam do que se tratava. Você vê a cara deles, não é LGPD, não, me falaram que é um negócio assim. Nem eles sabem, nem os coitados atendentes lá, que não receberam informação nenhuma, não conseguem tirar nenhuma dúvida de quem está sendo pego os dados, coletados os dados. Muito chato, mas é assim que funciona. Então tem que ser específica. Para que é? Eu estou pegando seus dados para chegar e colocar aqui no meu banco de dados, bonitinho. Como tem que estar? Tem que estar destacado. Não pode ser aquela letra miudinha, sabe, no contrato. Não, tem que estar escrito lá. Vou pegar seus dados pessoais para isso, tá?
Quando for dados pessoais sensíveis, tem que estar super destacado, que depois eu já vou falar para vocês como que tem que ser feito isso, tá? Na prática. E uma finalidade específica. Para que você está pegando? Para isso. É deixar muito claro, é inequívoco. A pessoa tem que dar o consentimento, tendo certeza do que você vai fazer com os dados, tá? Com o tratamento que você vai ter com os dados dela. Ela não pode ficar na dúvida. Então, isso é uma coisa muito séria que precisa ser colocado. Quem vai fazer normalmente o texto, as normas, somos nós, da área de direito, tá? E quando for colocar no computador, são vocês. Então, precisa ter essa interação entre nós, que precisa ser destacado e claro. Quando entrar, vem aquela caixinha. Não é isso que acontece? Aquela caixinha? É isso aí. É essa caixinha que deveria, nós, usuários, né, chegar e clicar e ver o que a gente está fazendo. Mas, geralmente, todo mundo sai, e vamos embora, tá? Então, gente, o consentimento é só essa pontinha do iceberg aí, ó. Só isso, é só o que a gente está vendo, é só o consentimento. Mas existe muito, muito mais além do que isso no nosso ordenamento jurídico. Isso que acontece. Tem as hipóteses legais para tratamento de dados pessoais, as hipóteses legais para tratamento de dados sensíveis, que é uma coisa diferente da que a gente já vai ver, tá? E existe ainda as hipóteses legais para tratamento de dados de crianças e adolescentes, tá? Se no tratamento de dados pessoais, a pessoa maior de 18 anos, responsável, pode dar o consentimento? Ok. E dos filhos? Como que funciona? Funciona que a gente tem que ter a autorização dos pais. Por exemplo, que rádio que eu vou usar do meu filho? Vai usar, por exemplo, de novo, consultório médico, ok? Vai utilizar também em escolas. Preciso fazer o cadastro do Andrew, que ele estuda no parquinho, tá? De tal horário a tal horário, quem são os pais, qual o documento dele, que hoje em dia as crianças têm desde pequena, né? O CPF, RG, assim vai, o endereço, o que ele tem alergia, o que ele não tem, que ele pode comer, e assim vai, tá? Então, essa hora vem da escolinha lá. Preciso da permissão, geralmente no contrato já de matrícula já vem destacado, que vai utilizar os dados pessoais do aluno, que é menor, com autorização dos pais, tá? Para divulgar em livrarias, quem vai fornecer uniforme, quem pode fazer festinha, e assim vai. Mas tem que estar tudo discriminado, límpido, claro, tá? Então, é uma coisa que precisa ser muito bem estudado por nós, do direito, com o nosso cliente, para saber a finalidade, para que você vai querer esses dados. E aí sim, utilizar. E aí passar para vocês, e vocês também terem uma relação de vai e volta conosco, falando, olha, realmente, esses dados, para que você está pegando? Tá? Então, vamos supor, numa escolinha, para que eu vou saber se a criança gosta de azul, gosta de verde? Lá é uma escola. Não é um desfile de moda, não é nada disso. Preciso saber. Não, então para que eu vou coletar? Não colete. Não pegue esses dados. Ah, mas é bom ter todos os dados. É bom, mas também tem muita consequência, tá? Muita consequência na hora de armazenar, na hora de compartilhar, na hora de fazer todo o tratamento. Então, pegue só o necessário, tá? Vamos lá a outro. Aqui. Chegamos bem onde a gente pode especificar direitinho o que são dados pessoais e dados sensíveis. Dados pessoais. O que vem a ser um dado pessoal? Dado pessoal é aquele, é o nome, é o RG, CPF, CTPS, que é a carteira de trabalho, o endereço, estado civil, filiação partidária, começa já, né? Hábitos de consumo, idade, sexo e exames a parte de saúde. Tá, você vê que a gente começa a falar nome, RG, CPF, tudo bem. Endereço, estado civil. Tá, para que você quer saber que eu sou casada? Já começa aquele...
Para que você quer saber? Estado civil, filiação partidária e hábitos de consumo. Então, quando você está ao lado do Google, você começa a falar, eu estou querendo fazer uma festa. Ai, o que eu faço? Eu queria uma festa com um tema de a fantasia. Vocês, muito mais do que eu da área do direito, sabem que daqui a pouco vai começar um monte, uma enxurrada de chuva, vai ter uma chuva de anúncios sobre como fazer a sua festa, aonde locar as suas roupas para esse evento, e assim vai. Né? O seu perfil começa a disparar no Google. O que você está falando? Quanto tempo você fica na internet? O que você acessa? Quanto tempo você acessa? Isso é muito claro para vocês, muito mais do que para a gente do direito. Né? Então, todas essas características, todos esses dados, nome, RG, precisa estar nesse documento que é regido por nós e colocados à disposição através de vocês, tá? Colocando o que a gente vai fazer com eles. Ok? Ok. Isso são dados pessoais. Bom, o que são dados pessoais sensíveis? São convicções religiosas, opiniões políticas, raça, filiação sindical, vida sexual. Não estou querendo saber se é feminino, masculino ou qualquer outra denominação. Não é nada disso, nenhum outro gênero. Eu quero saber se é virgem ou não. Tá? É uma coisa muito mais pessoal, aquela coisa que fala, isso aí você não precisa saber, não. Mas tem horas que você vai precisar, dependendo do que você estiver acessando e assim vai. Então, vida sexual e dados genéticos e biomédicos. Tudo que eu possa falar assim para vocês. Olha, se eu contratar uma pessoa, eu sou super moralista, tá? Sou conservadora, sou hétero, e eu não quero ninguém que pratique swing, por exemplo. Eu posso perguntar isso, só que vai estar em destaque isso, tá? E aí o que acontece? Isso faz com que eu elimine algumas pessoas. Tudo que vocês sentirem que faça com que exclua, separe, coloque uma subclassificação, não só pelo nome, idade, nada disso, são dados sensíveis, tá? Então, é coisa que vocês precisam ter muito, muito cuidado na hora de coletar, ok? Tanto que o consentimento é diferente, tá? O consentimento vai estar no texto, bonitinho, falando que posso fazer o que eu entender com os teus dados, de tal forma, tal forma, tal forma, tá? E os dados sensíveis, dentro do papel, dentro da tela, você vai fazer uma outra caixinha dentro, tá? Dessa grande, pedindo uma autorização específica, tá? O que é essa autorização específica? É falar assim, olha, eu deixo vocês coletarem os meus dados pessoais e os meus sensíveis. Vocês estão entendendo certinho o que vocês vão fazer com ele? É isso. É você chegar e dar duas autorizações no caso. A de consentimento de dados pessoais e consentimento de dados pessoais sensíveis. Ok? Então, deixa lá 2 cliques. 2 botões que a gente vai precisar apertar. Mas é muito importante para a empresa isso. Vamos lá. Opinião política, convicção religiosa. Então, se você é católico, se você é um bandista, se você é evangélico e assim vai. Opinião política, se você é A ou B, ou é C, raça, negro, branco, amarelo e assim vai. Filiação sindical tem a ver com opinião política, né? Então, é muito complicado. Hoje em dia, por exemplo, este ano que nós estamos com eleições presidenciais, nossa, você saber se o pessoal da região central de São Paulo é A ou B, para quem vai votar, isso é uma mina de dinheiro para o pessoal de campanha. Para quê? Para saber se tem que trabalhar mais lá ou não, aquela área.
aquele centro político. Se não, na Zona Leste, é A ou é B ou é C, o que eles estão querendo fazer? Então, isso é muito, muito válido hoje. Então, dados pessoais têm um absurdo, o peso deles é absurdo nos dias atuais, tá? Então, por isso que precisa ser bem específico esses dados sensíveis, tá? Tá, doutora, você está falando até de campanha política, que é A ou B, mas na televisão não fala se é a Maria ou o João que estão votando no A ou no B ou no C. Não, não estão. Por quê? Lá os dados estão anonimizados. O que são dados anonimizados? Que é trazido do nosso artigo 5º da LGPD. Como que se faz esses dados? Vamos lá. Se ainda é possível identificar uma pessoa, ela não é considerado dados anonimizados. Se ainda é possível estabelecer uma ligação entre registros relativos a uma pessoa natural, também não é considerado dados anonimizados. Se podem ser inseridos informações relativas a um indivíduo, também não pode. Então, vamos lá. O exemplo que a gente pode dar aqui. Então, na região central, eu quero saber quantos homens estão votando no A. Ok, não vão saber se é o João, se é a Maria, se é o Paulo. Vão ser homens, pum, Maria para um lado, João para o outro. Ok. Dá para saber se é o João, que ele tem 24 anos? Não, não é isso que foi feito a coleta. A coleta foi feita para quê? É homem? Sim. Quantos anos? Tal. Tudo bem. Dá para especificar que é o João? Não. Se ele mora na parte central de São Paulo, tá? Não dá para especificar que é o João, porque tem vários homens ali de tal idade. Então tá bom. Dá para ir. Ainda não está determinando quem é. Que seja careca? Também não. Ok. Mas se falar que mora na rua tal, pronto. Você já identificou que é o João. É essa hora que ele deixa de ser anonimizado. O anonimizado eu não tenho como saber quem é. Então não vai ter CPF especificado. Nada que eu possa chegar à pessoa, identificar que foi a Érica lá, que foi fazer a compra. Não. Você pode coletar esses dados e ficar com esses dados desde que não saibam que é a Érica. Pode saber que eu compro sapato, bolsa, perfume, ok. Mas não pode chegar e falar, eu sei que é a Érica que faz isso. Isso já não pode. Então, quando você identifica, quando você consegue, através de um filtro, chegar à pessoa, tá? Ou quando se você inserir um dado a mais, chegar na pessoa. Então, vamos lá. É advogada, tem 43 anos, tá? E fez uma palestra para o pessoal da FATEC, no dia tal. Vocês não sabem quem é? Claro que chega a essa conclusão, que é a doutora Érica. Então, não é um dado anonimizado, ok? É um pseudo anonimizado. É aquele que, quando está anonimizado, você chega e fala, eu sei como modificar isso e deixar ele chegando até a pessoa que foi dado esses dados. É só colocar lá. Tal dado, chega a doutora Érica. E aí vem, muito complicado, também outra parte ligada a vocês. Como anonimizar isso e depois não reverter. Não pode reverter. Não é assim, eu tenho uma senha que se eu jogar lá, paga tudo. Mas se vier outra pessoa, consegue ver. Se jogar os dados, vem lá o pessoal da fiscalização, fala, já ganhei os dados, deixa eu ver se está realmente anonimizado. Você vai lá, pumba, joga os dados, o que acontece? Aparece lá, Érica, eita, chegamos à pessoa. Então, isso não é um dado anonimizado. Tá? Então, isso é algo que a gente tem que conversar muito com o pessoal de TI para saber como vai ser feito isso. Tá?
O que a gente passa agora? Para operações de tratamento. Como que é feito essa coleta, esse tratamento todo, que fala lá, tratamento de dados. O que acontece com esses tratamentos? A gente viu a lista de tipos de tratamento, né, de situações, o que a gente faz com os dados. Mas como que é feito isso? Então, é feito pela coleta, a gente recebe os dados, colocado lá, nome, RG, com o devido consentimento, tá? Então, vem a coleta, que é a recepção. Depois tem a retenção, que é o arquivamento, que é onde vai colocar pendrive. Vai ser colocado no banco de dados. Aonde? Que parte? Vocês vão contratar uma empresa para isso? Como vai ser feito? Tá? O processamento, que é a classificação, reprodução, acesso, extração, modificação e assim vai. Tudo que vocês fizerem com ele. Tá? Se você chega e coloca num departamento, vai passar para o outro só tem acesso a 4 itens, o outro só tem acesso a 2, todo esse tratamento fica aí no processamento. Certo? Eliminação. O que depois eu usei? Pessoal, vamos supor, comprei um produto, fiz o cadastro, a nota fiscal, vou guardar um tempo esses dados, que a lei me garante, por exemplo, já coloco isso no termo, e vou fazer o que com ele depois? Vou eliminar? Vou dar aquele delete, acabar, paguei tudo? Vou anonimizar? O que eu vou fazer? Você vai poder fazer transferência e depois a anonimização, que aí você pode ficar com os dados ad eterno, ok? Mas precisa ter esse tratamento entre eliminação, a transferência e a anonimização. Entendidos? Vamos lá. Para que serve? Tudo isso a gente viu. Mas quem são as pessoas que vai fazer isso? Quem são as figuras dessa novela chamada LGPD? Começa tudo em torno do titular. Por isso que ele é a célula central aí. O titular é o rei. Realmente ele é quem tem a proteção, quem pode solicitar os dados, saber como, onde, tudo é ele. E aí temos outras pessoas que aparecem bem na área de vocês aí. Vamos lá. Operador, artigo 39. Quem é o operador? Normalmente, o operador é o dono da empresa. Então, a panificadora, que faz festas, faz um monte de coisa, ela vai lá, o dono da padaria me contrata, vem no meu escritório e fala, doutor, eu tô querendo adequar a coisa da LGPD, o que a gente faz? Sem problema, vamos lá. Que eu tenho um serviço que eu faço entrega, não? Sem problema. Quem que você é, então? O dono dessa padaria é o operador, tá? Ele é que vai mandar e desmandar. Ele é que vai determinar o que fazer com esses dados, tá? Então, a gente vai sentar junto com o pessoal do TI, conversar muitas e muitas vezes até chegar numa forma adequada para a empresa. Por isso que não dá para pegar modelinho em internet, tem que ser caso a caso, conversar, ver qual a finalidade, qual não é a finalidade, e assim vai. Tá? Então, ele é o dono da empresa, vamos dizer assim. Tá? O diretor. O controlador. O controlador, ele está abaixo do operador. O que ele faz? Ele é que vai botar a mão na obra. Tá? Quem vai fazer, vai dizer para que veio. Ele que vai ficar ali, ó, fazendo perfil, vendo qual a segurança que a empresa está tendo com a LGPD, por exemplo. Cada funcionário vai receber um regimento interno com as normas atuais da LGPD, citando, por exemplo, não pode compartilhar e-mail pessoal, pelo sigilo comercial até, foto e mandar pelo Zap, não pode. Várias normas de segurança realmente. Então, vai mexer diretamente com as pessoas da empresa, tá? E ele vai ficar ali, ó, só de olho, e ele que vai gerenciar tudo isso, tá? E ele só vai fazer qualquer ato se o operador mandar.
Então, o operador chega e fala assim para vocês, olha, eu quero que, a partir de amanhã, eu possa entrar em todas as câmeras daqui do ambiente, do trabalho, e até do vestuário. Sabemos que a lei diz que isso não pode ser feito. Mas, como ele que é teu chefe, falou, você vai fazer. Você vai lá, autoriza. Aí depois alguém vem e fala assim, olha, por que você colocou? Porque ele pediu. Mas você sabe que é errado? Sei. O que você pode fazer como controlador? É fazer um termo, documentar e passar isso para o teu jurídico. Mas você vai ter que fazer o que ele pede. Porque se você chegar, ele pedir para você e falar, olha, eu quero que você disponibilize as câmeras, menos a do vestiário, e deixe disponibilizado nas telas para todo mundo ver, e você falar, preguiça de clicar uma a uma, e pedir todas. Bom, foi lá, colocou todas e disponibilizou a do vestiário, quem vai responder judicialmente é você. Você, controlador, que chegou e não fez o que o seu controlador pediu. Então, se você fizer o que ele pede, você até pode ser sancionado. Agora, se você fizer o que você acha certo, a responsabilidade vem para você. Então, é muito importante escolher o controlador de uma empresa. Muito importante. Geralmente, quando eu vou nas empresas e dou apresentação sobre LGPD, eu já verifico lá na plateia quem é a pessoa que está assim. Ah, que legal. Puxa, bacana. É essa pessoa na empresa que eu vou falar, legal. Ele pode ser meu controlador, trabalhar comigo. Principalmente se for já na área de TI. Esse daí, ele já tem simpatia pela lei. É esse que eu vou pegar. Por quê? Esse vai ser a pessoa que vai me dizer o que está certo e o que está errado dentro da empresa. Querendo ou não, isso vai ter um elo enorme entre o jurídico e o TI. Então, eu preciso de um controlador que faça realmente acontecer, tá? Que ele entenda de cabo a rabo a lei, ele perceba qual a função dela, para que ela serve, para que ela, aonde que ela está sendo cuidada, aonde ela está sendo deixada de lado na empresa. Precisa de alguém de antena ligado, é o controlador, tá? E o encarregado? O encarregado, ele vem junto com o controlador, então é o operador, controlador e o encarregado. O encarregado é o canal que vai ter entre titular e a ANPD. Lembra que eu falei para vocês a importância de dados pessoais atualizados? É esse carinha aí, o encarregado, que vai receber os dados que têm que ser coletados novamente para que ele seja atualizado, ou modificado, ou excluído. É ele que vai fazer isso. Quando chegar a NPD na empresa, vem dar uma olhadinha, ver como estão as coisas. Se vocês estão se adequando, se a documentação está sendo feita, que são inúmeras documentações, tá, que precisam serem feitas. Quero saber, cadê os dados? Pronto. É esse encarregado que vai falar, pode deixar, está aqui comigo. E entrega, tá? Então, existe essa diferença de controlador para o encarregado, tá? Ele que vai fazer a ligação com a NPD e com o titular, diretamente com ele. E aí, eu trouxe para vocês, com esse quadro de pessoas, todos já estrinchados. Se eu não fizer nada disso, doutora, achar que vai dando tempo, vou ver se a lei vai pegar, se não vai, o que a gente pode fazer? Qual é a consequência disso? A NPD, ela após o dia 1º/8 do ano passado, ela finalmente pôde aplicar as suas regras, exigir o que a lei realmente determina e chegar e poder punir quem ainda não está adequado.
Lógico, vai começar pelas empresas grandes, é bem provável que seja, porque as empresas grandes, como eu comentei, já veio se adequando há muito mais tempo por conta da União Europeia, né? E aí vai trazendo para as menores a necessidade, conscientização. Esse tempo todo, de 2018 até 2021, foi para isso, para eles terem conscientização, principalmente a parte comercial, né, as empresas, que é necessário se adequar. Tá? O que pode acontecer caso eu não siga, não me adeque? Pode aplicar uma advertência, uma multa, que pode ser de 2% a 50 mil reais. Pode ter a publicização. O que é isso? Passar para o público que a empresa não está adequada. Não só a publicidade, tá? A eliminação da empresa, pedir para que realmente ela seja excluída, suspender as atividades por determinado tempo, eliminar realmente, tá, a empresa, multa diária. Se você não se adequar em tanto tempo, eu vou aplicar X valor. Tá? O bloqueio da empresa, para, olha, durante tanto tempo ela não vai estar só suspensa, ela vai estar bloqueada. E o que vai aparecer realmente no site, na sua página, é o bloqueio. É muito maior do que uma suspensão. Tá? Suspender a utilização e a proibição efetiva das atividades. Vai funcionar mais ou menos como um xerife. Por isso que eu coloquei até esse símbolo de xerife, que ele realmente é o órgão que vai verificar se estão sendo cumpridas essas normas. Então, gente, isso foi o que eu passei sobre a LGPD, para vocês terem uma ideia muito superficial, assim, um en passant do que se trata essa lei. Fico aqui, canal aberto para vocês, caso queiram tirar alguma dúvida, ter alguma indagação, eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Érica. Nós temos uma pergunta aqui da Isabela. A LGPD foi criada por conta de alguma falha grave de segurança brasileira na época de 2018 ou surgiu apenas pela necessidade de proteger dados conforme os avanços tecnológicos? Isso foi muito mais pelo avanço mesmo. E essa foi a palestra a respeito de LGPD e direito. Deixe suas perguntas nos comentários do vídeo, que oportunamente iremos responder. O meu obrigado a todos os participantes desse evento. E essa foi a apresentação de Lei Geral de Proteção de Dados e o Direito. Se gostaram, dê um like, inscrevam-se, ative o sininho para receber as notificações e comente o que acharam do vídeo. Muito obrigado!